Confira nesse vídeo uma análise detalhada sobre o terceiro OVA de Digimon Adventure 3. É logo mais depois da vinheta. Salve, salve galera, tudo beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Zé Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que reúne toda a cultura geek nerd em um só lugar. Antes desse vídeo começar, gostaria de pedir que por favor você desativasse seu bloqueador de anúncios, caso você use em seu navegador, pois o mesmo impede a nós, criadores de conteúdo, a progredir dentro do YouTube, fazendo assim com que milhares de canais se encerrem todos os dias. Ajudem quem sempre ajuda vocês. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais, caso você goste desse vídeo. E se caso não gostar, dê um retorno aqui nos comentários, pois a sua opinião é muito importante sempre, beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo eu trago mais um Drops Geek Animações, onde debato sobre diversos animes. Nesse vídeo trago o review do OVA 3 Digimon Adventure 3, chamado Confissão. E quanta coisa que rolou, hein? Caramba! Bom, vamos começar destacando os pontos mais importantes que surgiram para ajudar a desvendar o grande enredo dessa nova temporada. Vamos a eles. Comprovado que a Meicoomon é a causadora da infecção nos Digimons e dos distúrbios eletrônicos no mundo real. A organização já tinha comentado, agora o Easy confirmou. A Himekawa, ela sabe muito mais do que ela demonstra. Ela via dando sinais, aqueles sorrisinhos dela em momentos que tá todo mundo apavorado, todo mundo assim com uma expressão séria. Ela dá um sorrisinho, eu não vou nem falar assim, um sorrisinho de ar de maligno, mas assim, um sorrisinho para quem sabe das coisas, um sorrisinho de quem já estava esperando aquilo ali ou gostaria muito que aquilo ali acontecesse. Uma prova disso, se a gente vê a diferença do Nishijima, que trabalha junto com ela, está sempre um passo atrás, É muito provável que o professor, o Mochizuki, saiba o mesmo tanto com a Himekawa. Parece que não, parece que o negócio está mais ali entre a Himekawa e quem fornece as informações no Digimundo, que é o Genai. Então eu poderia falar assim, que talvez informações que não estão passando para nós no total seria o professor Mochizuki, a Himekawa com certeza e o Genai. Eles estariam ocultando um plano por detrás dos panos, ou que não seja um plano, que eles não sejam os vilões, ou as pessoas más, mas de qualquer forma eles estão escondendo algo muito importante que ainda vai se revelar. O suposto Imperador Digimon nunca quis capturar Meicoomon. Ele apenas instigou os outros Digimon a lutar naquela dimensão digital para mega evoluir. Você vê que isso fica claro. Ele pega a Meicoomon e não leva para lugar nenhum. Ele não rapta, ele não faz algo com ela. Ele fica com ela, os Digimons vêm atrás, tem aquela batalha. Aquele Imperial Dramon com certeza é o do Kenshi Jorge com o Davis. Ele está infectado e a gente vê uma batalha assim, a troco de nada. É derrotado o Imperial Dramon, ele solta a Meicoomon simples assim, mas o que aconteceu que ele queria ver? Ele queria ver Digimons evoluindo para a forma Mega, e é um segredo ainda, porque só naquele momento a Palmon e o Gomamon conseguiram entrar. Eu não sei se esse Imperador Digimon, ou seja lá quem ele seja, que a gente até então não sabia ainda, ele consegue manipular isso, quem entra e quem sai. Ele consegue abrir esses portais, essas distorções, aonde ele quer e quando ele quer. Mas uma coisa é fato, ele quis ver os Digimons evoluindo para a fase extrema, ponto. Aí depois a gente vê que a Himekawa, ela deixou, deu para perceber, ela deixou a Meicoomon naquele lugar exatamente onde o Imperador iria abrir o portal. A Meicoomon saiu da sala ali, a Himekawa encontrou ela no corredor, pegou ela, levou lá para fora, aí ia comprar um doce, um salgado ali, não sei o que era no evento,
E bem no banco que ela deixou é onde o portal abre e o Imperador pega. Então aquele susto que ela tomou, eu vou falar que foi cinismo ali. Ele foi de Araque ali. Então há uma conexão sim entre ela e o Imperador, né, Digimon aí no caso. Outro ponto é o Kenshi Jorge, né? Assim como os outros escolhidos da segunda temporada, eles não foram encontrados por ninguém. A gente vê lá que o TK e a Kari vão lá na casa dele, toca lá, ninguém aparece. E de qualquer forma já era para, né, algum deles ter dado, né, sinal de vida, e você vê que por enquanto nada. Aí relacionando isso com aquela breve cena que eles são atacados lá e aparecem caindo, né? Eu excluo a possibilidade de que eles estão mortos, né? Porque isso não é do feitio, do anime, do Digimon. Então eu creio que eles foram derrotados, né? As crianças e seus Digimons. E eles foram levados embora, assim, foram levados presos, né? Eles estão presos em algum lugar, né? Por alguém. E eu acredito que não seja no mundo real, seja no Digimundo ou na dimensão digital. Eu creio que eles estão presos lá. Agora, por que pegaram eles e por que não pegaram a turma do Tai? Aí é um motivo importante de algo que está escondido ainda. Outro ponto são as palavras daquela profecia. Para conhecer o verdadeiro poder, é preciso conhecer a escuridão e ir além. Ao meu ver, até esse momento, algo que faça sentido com essa profecia foi, né, quando os Digimons vão para a dimensão virtual, que é um lugar escuro, né, um lugar de escuridão, e lá dentro eles conseguem, né, evoluir para a fase extrema, né, mega de evoluir, conhecendo assim o seu verdadeiro poder. Então, né, para conhecer o verdadeiro poder é preciso conhecer a escuridão. Então, para mim fez sentido até aí. Mas claro que ainda falta partes desse quebra-cabeça. Mas o convite realmente é para que vá à dimensão virtual, para que evolua para a fase extrema. Agora, com o intuito de que ainda é mistério. Outra coisa, Digi escolhidos do mundo inteiro, né, estão desaparecendo, como podemos ver nas imagens do computador lá da Hinekawa. Por razão, né, desconhecida, e o paradeiro também, pelo menos se a Hinekawa sabe, ela não revelou ainda. Mas assim, ninguém na organização tem conhecimento e para nós não mostrou. Certamente eu acredito que aqueles pontos ali também indicam Davis, Code, a Yolei, o Ken. Então creio que eles estão sim presos. Eu imagino o lugar assim, eles com os seus Digimons presos, né, mantidos presos por alguém. Eles fora outros vários escolhidos que mostrou ali no mapa ali, que até a gente pode ver no final lá do Digimon Adventure 2, né? Quantos escolhidos existem no mundo, né? Então eu acho que tem uma dezena de crianças lá, né, presas nesse mesmo lugar. O professor Mochizuki, né, ele trabalha na organização e é pai da Digi escolhida Meiko. Então é aquela coisa, né? É muita coincidência, né? Ou a menina foi escolhida porque o cara é mais do que aparenta ser, ou ele começou a trabalhar na organização para alguma coisa em relação à filha dele que ele já sabia que iria acontecer, mas esse cara esconde alguma coisa, né? É um homem comum ali, ele não é, sendo pai da Meiko justamente. Quando o Patamon apresenta sinais, né, que está com infecção, percebemos que não tem como saber como é que a infecção passou de um Digimon para outro, né? Se é pelo ar, se é um contato. Não, simplesmente passa e depois a gente começa a ver algumas coisinhas assim que são aqueles chuviscos, né? Vamos assim dizer, aqueles manchinhas, né, negras assim que vai aparecendo no Digimon. O resultado, né, é sempre o mesmo. O Digimon fica agressivo, né? Fica descontrolado, com muita agressividade, né? Querendo atacar tudo que vem pela frente. Mas não tem como saber como é que a infecção entra em um Digimon. Outro ponto importante foi a mensagem transmitida à população da cidade durante aquele blackout, né? Eu acredito que ela veio, né, do vilão, né, ou do ser, do deus, o que for. O foco, né, o principal dessa nova temporada. Lembrando que as frases que ele fala, né, o principal se resume assim: a hora da destruição chegou, os Digimon serão liberados novamente.
o seu mundo depende completamente de uma infraestrutura digital que é frágil demais. Analisando as suas palavras, né, pode-se entender que esse ser misterioso deseja liberar os Digimons aonde? Eu acredito que no mundo real, a fim de conquistar, a fim de sobrepujar, né, dominar a raça humana. Com isso, destruir, né, toda a comunicação, né, digital ali, qualquer coisa eletrônica, tecnológica que os seres humanos tenham. Então eles vão fazer a raça humana, no caso, evoluir, né, voltar, né, andar para trás e conquistar o mundo ali na base da força, acredito eu. É só, né, você imaginar de novo como é que seria o mundo sem sinal de internet, sem, né, celulares, tudo sem rede, dispositivo eletrônico não funcionando e qualquer outro tipo de tecnologia digital inoperante por falta de sistema, né? Seria um apagão geral no mundo todo. Somando tudo isso com os Digimons invadindo o nosso mundo, dá para imaginar que o vilão ele quer virar o jogo, tornando os humanos servos do Digimon, né? Dos Digimons, né? Fazendo os humanos virarem servos dos Digimons, porque eu acho que ele está inconformado, né, de a fonte, né, ser o mundo real. Acho que ele quer inverter isso. Ele quer colocar o mundo real sob o seu controle para, digamos assim, controlar as crises, controlar as ameaças, ele estipular um novo tipo de governo, um novo tipo de comando, né? Esse ser aí, esse vilão, eu acho que é o intuito dele nessa nova temporada. Mais uma coisa, a Kari sendo possuída, né, ela demonstra mais uma vez que é um canal importante entre o Digimundo e o mundo real, já que ela representa a luz, né, no mundo. Isso já aconteceu na primeira temporada, já aconteceu na segunda e aconteceu agora de novo, né, no Tri. Pelas palavras, né, que ela falou ali, né, deu para perceber que não se trata da mesma pessoa, né, do ser que passou a mensagem no Blackout. Porque aqui falou no Blackout, ela falava num tom de ameaça, né? Um tom de assustar. E essa que está falando através da Kari agora, ela veio para explicar, ela veio para dar solução. Você vê que ela estava ali para ajuda. Então não se trata do mesmo ser, né? O ser, né, diz, né, ele chegou lá, né, através da Kari e disse que existem outros mundos, né, além do mundo real e do Digimundo. Isso é uma coisa que a gente também já tinha visto, né, no Digimon 2, aquele mundo das trevas, o mundo dos desejos. Então, assim, existem outros mundos, acho que vão ser explorados mais para frente ainda. E esse ser, né, ele fala que se a infecção não for controlada, o Digimundo pode ser destruído, né, levando consigo todos os Digimons, né, para o mesmo fim. Depois disso a gente vê que a Himekawa, ela aparece ali, né, e está escutando tudo. E reparem como ela já sabe que se trata do reboot, né, do Digimundo. Ela ouve a conversa, sabe quem dominou a Kari, porque ela não chega ali apresentando, falando o nome. Aí a Himekawa, né, que já fala assim, é o homeóstase, e que ele está falando sobre o reboot, né, sobre a reinicialização. Que ele é o deus do Digimundo, né, que usou a Kari, né, para falar, né, para estipular, né, um contato, né, e mais uma prova, né, que ela tem uma ligação com o vilão dessa temporada é você ver que ela sabe quem é a Meóstase, ela sabe do reboot, ela sabe que ela ia chegar ali, né, que ela incorporou na Kari e ia aparecer naquele lugar ali. Então, realmente a Himekawa pode ser que ela não seja uma pessoa, mas com certeza ela esconde alguma coisa. Então ela tá mais com um arzinho assim de ser pra mal do que pra bem, né? Embora a gente já viu muitas cenas dela ajudando ali as crianças e tal, protegendo os Digimons, tudo, mas há um interesse por detrás disso, entendeu? E o ser que dominou a Kari realmente é o deus do Digimundo, o Homeóstase, falando que vai ser necessário fazer um reboot. Ele não é o mesmo ser que apareceu no Blackout, falando, né, que a hora da destruição chegou e tal. Então são seres diferentes.
Aí no meio disso é explicado, né, que a reinicialização é um procedimento de emergência onde o Digimundo e todos os Digimons serão recriados como se nunca tivessem existido, né, como se fosse a primeira vez, na verdade. Por isso, né, todos os Digimons seriam apagados, né, então as suas memórias e habilidades seriam apagadas juntas com a infecção, é claro. Então você passa realmente a borracha, né, aperta o reset e todo o aprendizado, toda a memória dos Digimons são apagados, e aqueles que estiverem infectados, a infecção também volta, né, ir embora, porque ela nunca existiu, né? Ela nunca existiu num mundo novo que começou agora novamente. Então assim, ela tem um custo, né? Ela tem um benefício e uma perca, né? E você vê também que a infecção ela continua a se espalhar. A gente vê sinais no Agumon e depois no Tentomon, né? Então você vê que eles já pegaram. Então não tem como falar que quem não pegou foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eu acho que a intenção é a infecção está na Meicomo para se passar a todos os Digimons, né, do Digimundo, para que realmente entre em colapso o Digimundo com o mundo real, trazendo o cenário aí que o vilão deseja. Vemos Rockmon conversando com alguém na dimensão digital a respeito do paradeiro de Meicomo. Somando isso com as outras cenas que esse Digimon aí, esse branco aí com o rosto ali de ossos, com aquela capa vermelha ali, então esse cara aí, somando com aquelas outras cenas que ele já apareceu ali, sempre ali na espreita ali, você vê que ele está vigiando aonde a Meicomo se encontra naquele momento. E para quem conhece mais um pouco de Digimon assim por fora, né, nos jogos, nas informações, sabe que esse Digimon evolui para o Gesmon, sua forma extrema. Esse Gesmon nada mais é que um cavaleiro real, é um dos 13. Então eu acredito que esse Digimon ele está do lado, digamos assim, do lado mal na história, pois ele monitora os passos da Meicomo, enquanto o Alphamon, aquele outro cavaleiro real que apareceu, né, um pouquinho mais para trás, ele apareceu querendo destruir o Meicomo. Então assim, vamos lá, os dois são cavaleiros reais, eles deveriam ser parceiros, eles deveriam trabalhar, né? A missão deles, né? A ordem deles é deixar o mundo, né, o Digimundo protegido, né? Então qualquer ameaça eles têm que eliminar, eles têm que ir atrás, e eles só são usados em casos extremos. Então temos um caso extremo acontecendo porque um cavaleiro real foi posto em ação, o Alphamon. O que ele queria? Ele queria destruir uma ameaça ao Digimundo, a Meicomo. As crianças foram lá e acabaram atrapalhando isso, mas conclui-se que o Alphamon não estava errado. Então voltando, temos dois cavaleiros reais com propósitos diferentes, né? Mas como sabemos por experiências anteriores, eles lutam sim sempre em prol do bem do Digimundo, né? Por isso que eles foram selecionados para ser os 3 cavaleiros reais, claro. Com isso me surgiu outra coisa em mente. Talvez não seja um vilão específico, um Digimal, né, no caso, mas sim o deus, né, do Digimundo. Eu vou falar se é o Homóstase, se é o Enek, se é outro ser. Ponto, vai ser o deus do Digimundo, né, a sua essência ou a origem do seu poder. Ela está buscando 2 caminhos diferentes para o Digimundo, digamos assim, por razões ainda desconhecidas. Então, pode ser que ela quer fazer, né, digamos assim, a força divina, né, do Digimundo. Ela quer estabelecer algo e está buscando recursos, né, para isso. Aí aqui entraria o prólogo, né, lá do início do anime, falando sobre o Demiurgo, né, a ideia e aquele Digitama que provavelmente quando se quebra, né, eu acho que ele chocou, né, que nasceu a Meicomo dali. Então assim, o Deus uma hora percebeu que o jeito de evitar mais crises no Digimundo futuramente era fazer a infecção da Meicomo. Ele criou um Digitama e dentro entrou aquela partícula negra que seria a infecção. O ovo chocou, nasceu um Digimon, provavelmente, claro, a fase bebê,
da Meicoomon que nasceu com a infecção. Ponto. Tudo que ela fez dali para frente, né? O crescimento dela, ela encontrar a Meiko, aí parar no mundo real, a infecção, né, ter sido espalhada, tudo isso foi orquestrado, né, por alguém. Então eu só não sei dizer se é alguém manipulando o deus do Digimundo ou se o deus do Digimundo é uma outra coisa e nós estamos ainda enganados ainda sobre essa informação, ou se realmente é um vilão ou é um Digimal, que é o que eu acho menos provável até agora. O Easy, né, aquela hora ali, ele descobre que a infecção se trata da alteração dos códigos binários que existem dentro dos Digimons, né? A gente viu lá que tudo lá no mundo digital é composto do código binário, que é 0 e 1, 0 e 1. Então ele vê que a infecção ela vai, né, dentro do Digimon e começa a alterar esse código. E ele percebeu que essa infecção não teria como vir, né, ela ter surgido no Digimundo. Ele fala que isso veio de fora, veio de outro lugar, mostrando aí mais uma vez a dimensão digital. Então conclui-se que a infecção foi feita na dimensão digital, onde se encontra o Imperador Digimon e aquele, né, o Digimon lá que está monitorando, né, a Meicoomon, né, o Rockmon. Então, mais uma coisa que faz sentido em relação à dimensão digital. Outra coisa que podemos perceber são que os Digimons infectados atacam apenas Digimons que não estão infectados. Eles estão agressivos, descontrolados? Estão, mas você não vê um Digimon infectado atacando outro infectado. Eles atacam apenas quem não está. Então isso também, digamos assim, essa infecção também age, né, nesse sentido, nesse propósito. Outra coisa, a luta contra a Meicoomon, né, no que ela retorna, bom, ela já começa perdida, porque todos os Digimons estão ficando infectados. E outra coisa, eles querem empurrar ela, né, a sua fase evoluída já, né, empurrar de volta para a dimensão digital, mas ninguém é capaz de fechar o portal. Então aí fica aquela coisa lá de empurra, ela volta, e ninguém, nem o Easy, nem ninguém da organização é capaz de fechar aquele campo de distorção entre os dois mundos. Então você vê que quem, né, enviou a Meicoomon desejava sim que a homeóstase optasse pelo reboot, tirando com isso algum proveito. Como o vilão em si, né, vamos dizer assim, a ameaça não teria poder para iniciar o reboot, ele foi lá e criou uma situação que provocaria o deus do Digimundo a usar o reboot. Inteligente, não? Então assim, a infecção, eles sabiam que uma hora o deus do Digimundo, tentando eliminá-la por outras formas, caso não conseguisse, utilizaria o reboot. O reboot, digamos assim, foi ruim para os Digimons, mas digamos assim, salvou, né, o Digimundo da ameaça da infecção. Agora, o que, né, o ser do mal ganhou com isso, né? Qual que foi o lucro de ter feito o reboot? Mas uma coisa você vê que essa luta aí, ela não tem fim, ela não tem desfecho, eles não têm coragem de destruir a Meicoomon, não tem onde prender ela, e ninguém consegue prever onde vai abrir uma distorção para fechá-la. Então você vê que, tipo assim, as crianças não tinha nada para fazer ali. De uma forma ou de outra iria acontecer o reboot, sim. Bom, né? Aí após aquela tristeza da perda, aí vem aquele reconhecimento ali do peso da vida adulta, a incerteza do futuro, e você vê que a turma ali fica toda desorientada. Então naquele momento eles poderiam deixar tudo para lá e seguir a vida, mas é claro que do jeito que as coisas aconteceram, né, porque eles estavam quietos na dele, né? Aí surgiu a ameaça daquele primeiro Kovagamon lá que apareceu no mundo real. Aí os seus parceiros voltaram para o mundo real, então voltou aquele contato depois de anos. E do jeito que as coisas aconteceram, né? A nova escolhida, a Meiko, a infecção, os Digimons, né, que nunca ali evoluíram para a forma extrema, começaram a evoluir. Problemas de relacionamento,
Aí aquela coisa, ao mesmo tempo que eu não queria, né, muito, né, alguns ali não queriam voltar a ser escolhidos, nem lutar nem nada. Aí você vê você perdendo, né, o seu parceiro porque ele teve uma memória apagada. Então você vê que é uma coisa que de qualquer forma seria incontrolável para eles. Eles não teriam como evitar, digamos assim, a não sentir nada, a deixar para lá. Então todo esse evento ele foi orquestrado, sim, ele foi manipulado e a gente vai ver indícios ainda mais para frente. Quando os escolhidos escolhem retornar ao Digimundo, né, atrás dos seus parceiros, reparem, né, que eles vão procurar lá o Sr. Nishijima, né, e a Himekawa, e de novo o sorrisinho dela. Ela sorriu quando a Meikomon evoluiu e matou o Leomon, todo mundo ficou assustado e ela foi a única que sorriu, e agora ela deu aquele mesmo sorriso. Então, digamos assim, quando as coisas acontecem do jeito que ela quer, e geralmente não é uma coisa legal, ela fica feliz. Então você vê que tudo está acontecendo ainda dentro do plano do vilão. Outra coisa, a Meikomon, né, ela foi entregue a Meiko no mundo real já infectada. Então assim, ela nasceu, né, juntando aquela hipótese lá do Demiurgo e tal. Então ela já saiu do seu ovinho lá infectada, foi para o mundo real infectada e foi mesmo assim uma Digi escolhida. Ela teria que ter atuado junto com a turma do Tai. Ela tinha uma razão para ser Digi escolhida. Na verdade, ela vai ser a Digi escolhida mais importante do Adventure Tree, porque ela ganhou um Digivice, né, por algum motivo. Ela não ganhou um Digivice para ter um Digimon que iria ter infecção, iria morrer e ponto. E a outra coisa, né, mais importante que todo mundo percebeu aí, e é a chave das especulações afora, é aquela marca de X no Digivice dela, né, que a gente conhece como o anticorpo, né, X, né, dos jogos e tal. Mas eu sei que ainda é cedo para especular também algo entre aquele filme lá, o Digievolution lá, X, né, e relacionar esse filme, né, o que acontece com o Dorumon naquele filme, né, do anticorpo X, e a Meikomon. Mas aquilo ali não apareceu à toa. Ela tem um X no Digivice, ele tá ali iguelando, então isso será importante. Poderemos ver alguma coisa em relação ao filme, sim. Quem não assistiu esse filme, assista, por favor. O filme é importante. O filme não que tenha a ver com essa história, mas é importante que você assista. Aí outra cena, né, mais suspeita ainda da Himekawa é quando ela chega lá, né, para ajudar os escolhidos a abrir o portal pro Digimundo. Ela chega lá com o D3 do Kenshi Jorge. E aí, como é que ela tá de posse dele? Eu achei incrível que ninguém reparou. O Digivice preto, só ele tinha. E ninguém perguntou, né, tipo, e aí, esse Digivice aí? Aí você vê sim que ela está relacionada com o sumiço dos escolhidos, porque se ela pegou o Digivice, ela sabe onde o Ken está. Aí outra coisa, né, a gente vê que as crianças conseguem abrir um portal para o Digimundo, né, e voltam para lá. A Meiko chega tarde demais e não vai junto com eles. Mas ela vai acabar indo para lá? Eu acredito que sim. Eu não acho que o restante da aventura agora, por um acaso, eles voltem para o mundo real. Não. E também acho que a Meiko é muito importante para não ter mais nenhuma serventia, né, pro anime. Então ela vai, não sei como, não sei se a Himekawa vai ajudar ela a voltar também. Mas eu acho que ela vai ser importante no caso da cura, assim, né, do real motivo, né, para Meikomon, né, ser a sua parceira. Então, beleza. A gente viu que as crianças foram pro Digimundo e, detalhe, a Himekawa foi junto, né? Ninguém chamou, mas ela foi. Outra coisa que eu tive pensando a gente precisa entender que a Meikomon é o Digimon que trouxe a infecção, mas ela não é um Digimal. Ela não tem a personalidade de má. E eu também não acredito que ela estava fingindo, né, ser boazinha esse tempo todo. Então eu acho que sim, a infecção surge ali e ela sofre igual todos os Digimons infectados sofrem. Agora, ela é um Digimal, ela é o vilão, ela que está manipulando isso, ela é fingida.
por aqueles flashbacks ali com a Meiko, para nós é sempre passado a informação que não, que é um Digimon que está sendo na verdade vítima, está sendo usada, né, para os planos de um outro ser. Então, digamos assim, a Meikomon é um meio, ela não é a origem, não é o fim. Ela está sendo um meio, né, utilizada, né, por alguém que não sabemos quem é ainda. Aí em seguida, né, vem uma cena aí muito boa também que a galera gostou. Aparece, né, reaparece o Alphamon e surge o Gesmon. Gesmon que é a fase extrema de quem? Do Rockmon, que é o que? Também um cavaleiro real. Bom, agora temos dois cavaleiros reais, né, que na verdade deveriam ser aliados, né, e eles estão lutando um contra o outro. Por quê? Bom, eu acredito eu. Um queria atacar as crianças e o outro defendê-las. Vale pensa. Eles não regrediram com o reboot, né? Porque eles são cavaleiros reais, ou então eles nem ficam no Digimundo, eles ficam em outra realidade. Então o reboot para eles não iria funcionar, porque eles estão acima disso, beleza? Eles são um sistema de segurança máximo, então eles não vão ser afetados por aqueles que controlam o Digimundo. Aí eu fico com a seguinte teoria: o Alphamon, ele é curto e grosso. A Meikomon era uma ameaça e ele chegou lá no mundo real, naquele OVA, e quis destruí-la. Se alguém ficasse na frente, morreria junto. Ponto. Os Digimons, as crianças, ele veio lá para matar a Meikomon. O Rockmon estava lá olhando a Meikomon, ele não defende ela e foge. Por quê? Porque ali ele não tinha força ainda para enfrentar o Alphamon. Senão, acho que ele teria evoluído e enfrentado. Então tu vê que ele corre. Agora ali, ele conseguiu evoluir para Gesmon. Mas por que ele conseguiu agora e antes não? Não sei. Não consegui chegar ao nexo para isso. Porque já que ele estava lá na dimensão virtual, na dimensão digital, ele poderia ter evoluído para Mega Forma em qualquer momento. Ele poderia ter enfrentado o Alphamon antes. E ele não fez, e fez agora. Então, para estar fazendo agora, né? Eu acredito assim, né? Nesse momento, né? Eu creio que o Alphamon está convicto que se as crianças entraram no Digimundo, elas representam uma nova ameaça ao Digimundo que acabou de passar por um reboot e está estabilizado, né? Está tranquilo. Então o Alphamon já partiu prontamente para o ataque. O Gesmon chegou lá protegendo as crianças. Então você vai pensar, então na verdade ele é do bem. Aí que eu acho que não necessariamente o Gesmon, se ele protegeu as crianças ali, ele é um cara legal. Por quê? Ele é a evolução do Rockmon, beleza? Aí o Rockmon ficou vigiando a Meikomon aquele tempo todo, né? Como eu disse antes, eu acredito que esse Digimon trabalha pro vilão dessa temporada. Então, trazer as crianças para o Digimundo era algo que o vilão, que o Imperador Digimon, que a Himekawa, todo mundo ali do povo esquisito queria. E se o Gesmon protege as crianças, então o Gesmon também não é legal. O Alphamon chegou, o Rockmon evoluiu para Gesmon e começaram, né, a tretar ali. Por quê? Porque, digamos, se o Alphamon, eu não vou falar matar as crianças, mas se ele expulsa elas do Digimundo, acabou ali, né, o plano todo do vilão, né, digamos assim, né, iria ficar, né, iria dar errado, né. Ele precisa que as crianças entrem no Digimundo para fazer algo que vai ser de aproveito dele. Então, se o Alphamon vem de guarda e expulsa elas, ele iria prejudicar mais uma vez. Então, o Alphamon, ele surgiu, digamos assim, ele é curto e grosso, ele não fala, ele não explica, ele só chega para resolver. Então ele quis destruir a Meikomon e foi impedido, e quis não deixar as crianças entrarem no Digimundo de novo e foi impedido de novo. Aí depois da cena do reencontro ali e tal, aí vem o importante, né? O Imperador Digimon, na verdade, é um Genai, que está trajando vestes negras e parece conhecer a Himekawa. Ó, surpresa. Agora, esse Genai, né? É o vilão ou um dos vilões dessa temporada? Aquela roupa ali, aquela roupa preta, essa roupa negra ali,
É sem querer? Eu creio que não. Todo mundo usava aquela roupa marrom, né? Aquele roupão lá dele, lá, cor de bege mesmo, né? Agora esse aí surge, né, com a feição de Imperador Digimon, uma coisa que não é esperada do Genai, que sempre foi um cara firmeza, um cara que sempre ajudou, aconselhou, deu as dicas. Então esse Genai, ele está corrompido, está sendo manipulado, ele é o vilão. E aí, o que vocês acham? E para encerrar, né, o último ponto importante aqui, juntando todos esses episódios do terceiro OVA, a gente vê, né, que os Digimons realmente regrediram para suas formas bebês, perderam suas memórias, né, exceto Meicoomon, que está ali escondida ali, olhando tudo. Ela está na sua fase adulta ainda e parece se lembrar da Meikon também. E aí? A Meicoomon então não pertence ao Digimundo? Ou ela tem alguma habilidade, né, especial que a impediu de regredir com o reboot? Então digamos que a Meicoomon ainda esconde mais segredos ainda. Esses são os pontos, né, que eu considerei importante, né, com bastante coisa assim, né, dicas, né, para tentar desvendar o roteiro, né, o enredo, a história dessa nova temporada. Nesse terceiro OVA, né, a gente percebe que realmente ainda não temos tantas cenas de ação, apesar de que quando elas acontecem a qualidade gráfica está excelente. As lutas, a movimentação, os poderes, está tudo muito bom. Só que realmente o Digimon Adventure 3 até agora ele é bastante falado, ele é bastante conversado, mostrado cenas de explicações, de conversa e ação não tanto assim. Mas realmente o enredo e o suspense que fica no ar é o ponto forte desse anime. Você vê que tudo é muito bem conectado, a história é inteligente, as pistas, né, que vão aparecendo assim deixam o anime cada vez mais empolgante, e por mais que demore para sair um OVA e sair outro, você vai esperar e você vai querer assistir, você vai querer ver, e você vai correr atrás de spoiler, de teoria, isso não tem jeito. Mas realmente assim, é bom que apesar da demora, estão vindo, né, episódios, né, com qualidade, com um enredo de qualidade, com um gráfico de qualidade. Então, claro, se fosse me perguntar se queria que fosse mais rápido, eu queria assistir de segunda a sexta, né, igual passava na televisão. Mas, sim, está bom porque toda a história, por mostrar mais Digimons, fases extremas, Cavaleiros Reais, Deus do Digimundo, tudo isso, né, é muito legal, é muito interessante, né? O Genai maligno, então olha quanta coisa tem aí para explorar. Outra coisa legal pra caramba é essa transição, né, da adolescência para a fase adulta dos personagens, né? Cada um ali com o seu dilema, os seus relacionamentos com seus parceiros Digimons, né? Tudo ali foi muito bem construído, né? Dá pra gente, né, se imaginar no lugar deles na rotina dos dias de hoje. Vê que é uma coisa assim, palpável, uma coisa real. Não fica assim tão tipo aquela cara de mas é um desenho, né? Não, é uma coisa assim que passa uma impressão muito sentimental para nós, e a gente realmente estabelece um vínculo com o anime. E isso eu achei muito bem construído mesmo, assim, de muito bom gosto. Agora, teorizando um pouco, né, sobre o futuro da aventura, bom, vou deixar algumas perguntas no ar aí que estão rolando. A primeira é: o Genai está treinando, né, os escolhidos, né, para que seus Digimons evoluam para a fase extrema e assim consigam enfrentar o verdadeiro inimigo? Ou ele tem alguma intenção em fazer esses Digimons evoluírem para a fase extrema e ele controlá-los ou tirar algum proveito, né, dos seus poderes com isso? Outra coisa, Gesmon estaria lutando contra o Alphamon por uma disputa de poder interna dentro do grupo dos Cavaleiros Reais? Então, os Cavaleiros Reais, eles já se romperam e cada um assumiu um lado, uma posição, e eles estão brigando por isso, ou por aquele motivo que eu falei, ou uma outra coisa ainda. E todas as coisas que estão acontecendo ali para treinar os Digimons e levar os escolhidos até o Digimundo é uma coisa ali que acontece em parceria com a Himekawa e o Genai. Agora, já que o Genai
é do Digimundo e a Himekawa do mundo real, digamos assim, o que cada um ganharia com isso? Qual que é o lucro de cada um? Outra coisa é, os Digimons que perderam a memória, eles vão conseguir recuperar a memória? Ou eles vão ficar assim até o resto da temporada? Eu acredito que não, né? Porque como o pôster que a gente já vê pro quarto OVA, a gente vê a evolução mega da Piyomon, né? O Roumon lutando contra o Mugendramon. Então, se a Piyomon vai conseguir ir para a forma extrema, então muita coisa vai acontecer para que isso, né, chegue lá. Então eu não acho que um Digimon que nunca lutou, né, desmemoriado, né, que acabou de conhecer a Sora, consiga ir para sua fase extrema sem nenhum vínculo, sem nenhuma experiência, né, sem habilidades. Então eles vão conseguir recuperar a memória? Eu acredito que sim, mas e vocês? E a Mekomon já não perdeu a memória? Será que ela tem infecção ainda? Será que a infecção não desapareceu com ela? E aí? Aí, né, procurando já teoria pra caramba aí na net e fóruns, né, discussões e tal. Aí assim, tá todo mundo muito coerente com as informações dos enredos dos jogos de Digimon. A gente vê que, né, um Digimon muito importante de jogos que apareceu no Digimon 2, mas ficou muito mal explorado e com uma ponta solta terrível, foi o Millenniummon. Aquela breve cena que a gente vê o Ryo Akiyama com o Kenshi Joji derrotando um Digimon que a gente não consegue ver direito. Esse Digimon é o Millenniummon. E após ele ser derrotado, aquelas sementes das trevas, né, elas saem voando em direção ao Ryo, mas acabam atingindo o Ken. Então, como a gente sabe que esse Millenniummon é formado da fusão do Mugendramon com o Chimeramon, e nesse pôster do OVA 4 a gente está vendo um Mugendramon ali, aí todo mundo está falando que a teoria maior é que tudo está sendo controlado pelo Millenniummon. Millenniummon, para quem não sabe, né, nos jogos ele tem o poder de manipular o tempo. Ele distorce, ele quebra, ele manipula o espaço-tempo. Então ele está fazendo isso com algum propósito e o poder dele é muito grande. Aí, outra coisa, né? O Chimeramon foi criado pelo Ken e ainda, né, está vivo. Então, junto com o Mugendramon, eles vão se fundir e formar o Millenniummon. Bom, peraí. O Chimeramon foi destruído pelo Magnamon. O Mugendramon foi destruído pelo Wargreymon. Mesmo com o reboot, se eles voltassem a renascer, voltariam como bebês. Então, como é que eles estão vivos, né? Como é que eles se fundiriam, né, e virariam o Millenniummon? Então isso está muito vago, está muito aberto. Aí outra coisa que o pessoal falou é o Kenshi Joji foi vencido pelo Alphamon, né, junto com o Davis e companhia, e teve seu Imperial Dramon copiado, né, aquela forma ali infectada que enfrentaram os escolhidos naquele segundo OVA. Então, e os outros Digimons? Rockmon e o Armadillomon também estão infectados, também estão presos, eles vão ser usados por alguém? Não sabemos ainda. E o Genai, ele estaria, né, em segundo plano para ajudar os escolhidos, ou se o vilão é o Millenniummon, ele está sendo parceiro do Millenniummon, ou ele está sendo controlado pelo Millenniummon. Eu poderia falar mais aqui, mas aí o vídeo ia ficar muito maior ainda. Eu peço que pesquisem sobre o Ryo Akiyama. Ele aparece no Digimon 1, ele aparece no Digimon 2, no Tamers, aí isso aí gerou um lapso. Ele aparece nos jogos também. Então há muita informação sobre esse Digiscolhido, sobre quem é o Digimon dele, o parceiro dele. Então assim, eu vou deixar algumas coisas assim, né, as palavras principais, mas vocês pesquisem sobre Ryo Akiyama, né, aí na net aí, para ter mais informações dele. Mas juntando assim, ó, o mais importante, Demiurgo, ele estaria adormecido e despertou, e com isso ele
quer mudar o que ele está vendo porque ele não gostou do Digimundo do jeito que está. Quem é o deus do Digimundo na verdade? É o Demiurgo? É o Ideia? É o Amosteose? Ou é o computador principal ENIAC? E aí? O Genai, ele está do lado do vilão ou ele está sendo manipulado? A organização lá no mundo real é uma organização que protege a humanidade ou ela está a serviço do Digimundo a fim de prejudicar a humanidade? Ou então só uma parcela dela, só a Himekawa e talvez o professor Mochizuki estão envolvidos em algo em prol do Digimundo a fim de destruir, né? A fim de prejudicar a humanidade. Qual a opinião de vocês sobre a organização? Outra coisa, né? A Meikomon, ela veio com esse motivo, então, digamos assim, acho que se a infecção começou nela, então também termina nela. Então acho que a vacina, se a infecção não foi restaurada, ela não foi corrigida com o reboot, eu acho que uma vacina para essa infecção surgiria através da própria Meikomon. Então eu acho que da Meikomon pode sim vir a fazer a vacina contra a infecção. Aí fazendo sentido a parada lá do anticorpo X no Digivice da Meiko. Outra coisa, mundos paralelos. Quantos mundos tem? A gente viu no Digimon 2 o TK mostrando como se fosse, acho que foi o TK ou foi a Karen, como se fosse um arco-íris. Então a gente vê lá faixas de mundos assim, né, coloridos, cada cor era um mundo. Então assim, a gente viu só 4: o mundo real, o Digimundo, essa realidade digital que apareceu agora, né, a dimensão digital, e o mundo dos desejos, né, que era onde foi o final do Digimon 2, né, aquele lugar lá onde todo mundo era só pedir, desejar que acontecia uma coisa. E também tinha aquele mundo das trevas lá, que era o mar do Dragomon. Então assim, irá aparecer outros mundos? Provavelmente sim. O vilão é de um outro mundo? Provavelmente pode ser também. Então fica a ideia aí, quantos mundos paralelos existem? Que mundos seriam esses? Outra coisa, a infecção, né? O Izzy descobriu como é que ela age, e agora como é que o vilão, né, o ser, criou a infecção. Realmente acho que precisa de muito poder para isso, né? Porque não é algo mecânico igual uma engrenagem negra, né? Ou uma corrente, né? Um manipulador, alguma coisa assim mecânica, né? Uma espiral. Não, ela é um poder, né? Ela é uma coisa que foi colocada dentro do Digimon. Então, para isso, precisa-se de muito poder. Outra coisa, cavaleiros reais, né? Quantos estão despertos? O que os outros estão fazendo nesse momento? Eles já foram derrotados? Eles estão presos? Eles ainda vão aparecer? E aí, o que vocês acham? Deus do Digimundo Yggdrasil. Yggdrasil vai ser explorado nesse anime? Ele foi derrotado? Ele é o deus do Digimundo ou não? Ele vai ser usado ainda? O que vocês acham? Outra coisa, os 4 deuses, né? Os 4 Digimon sagrados. O Tintiromon, né? O Zukiamon, o Bairumon e aquele tartaruga lá que tem um nome difícil pra caramba, não consigo falar. Enfim, onde eles estão? Eles estão vivos? Eles foram destruídos? Com o reboot, o que aconteceu com eles? Acho também que eles são muito importantes para passar despercebido assim, não acham? A semente das trevas, né, colocada no Kenshi Jorge. Será que esse Genai foi infectado com uma semente das trevas? E por quem? Pelo Millenniumon? Por um outro Digimal? Por um outro ser? Pelo Millenniumon? Não sabemos ainda. Escolhidos, né, que são desaparecidos. Onde eles estão presos e presos por quem? Isso também é importante. Eles vão aparecer? Sim. Provavelmente todos vão aparecer. Eles vão ser resgatados, né? Agora, aonde, quando? Vamos aguardar. Eles vão ter importância? Acredito que sim.
Se eles foram presos é porque o vilão viu alguma ameaça neles ali. Então há um motivo bom para isso. Ryo Akiyama, ele ainda vai aparecer? Ele é um dos escolhidos? Ele é... precisamos, como a gente tem informação zero sobre o Ryo no Digimon 3, então a gente precisa ter pelo menos uma cena dele, qualquer coisa, para aí sim começar a estipular, porque falar sobre o Ryo é sempre bem complicado, né? Quem jogou o jogo sabe que o Genai, né, o sistema de segurança Genai, é baseado na fisionomia do Ryo. É o Ryo como se fosse um adulto. Então o próprio Digimundo, assim, né, deve ao Ryo pelas vezes que o Ryo salvou o Digimundo nos jogos. Então, em relação ao BO que deu para ter nascido o Millenniumon, que eu peço que vocês pesquisem um pouco na internet, é uma ponta solta que deve ser resolvida. Então, assim, eu gostaria que, se fosse para ter o Ryo na história como causador de alguma coisa, que ele apareça o quanto antes, para a gente já começar a entender alguma coisa. Repito, esse Mujendramon no pôster do OVA 4 é muito importante, ou como qualquer referência de Mestre das Trevas, ou como fusão com o Kimeramon, com o resultado surge esse Millenniumon. Isso é muito importante, a gente vê esse Mujendramon no pôster. E por último, né, pesquisem também sobre Demiurgo, sobre a profecia, né, que ele fala lá, que aquele ser, né, que apareceu no Blackout, falou: a hora da destruição chegou, os Digimon serão liberados novamente. Pensem sobre isso, né? Digimon sendo liberados novamente. E é isso, pessoal. Assim eu encerro mais esse Drops Geek Animações, falando sobre o Digimon Adventure 3, né? Um review desse terceiro OVA. E lembrando, né, informando novamente que o OVA 4 estreia somente, né, infelizmente, em 2017. Ele estreia dia 24 de fevereiro de 2017. O OVA 4, que terá como título chamado Perda. Se você é novo aqui no canal, clique nessa imagem e conheça todas as playlists de conteúdos fabricados pelas indústrias geek. Aqui tem toda a cultura geek nerd em um só lugar. Eu falo sobre games, action figures, eventos geek pelo Brasil, colecionismo, animes, séries, críticas de filme, trailers novos e também as últimas grandes notícias que abalaram o universo geek. Se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo novo. O meu nome é José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilhe suas redes sociais para dar aquela força, beleza? E por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!